Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Gênesis 35, vamos ler, diz bem assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Amém. Só até aí. Amados irmãos, quem está aqui? Amém. Domingo passado eu preciso, antes de iniciar a mensagem de hoje, eu preciso voltar ao domingo passado. Hoje é a parte 2 da mensagem. Domingo passado eu preguei um tema: Jacó sonhando com Deus. Eu falei sobre Jacó, o homem que sonhou com Deus no deserto. Eu falei sobre a possibilidade que temos, que mesmo vivendo tempos de caos, mesmo vivendo tempos de crises, mesmo vivendo tempos difíceis, nós podemos sonhar com Deus. Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, ele vivia um dos momentos mais críticos da sua vida. Ele estava fugindo, com medo da morte, ameaçado pelo seu irmão Esaú. Jacó teve que sair de casa sem tempo de levar uma trouxa de roupa. A Bíblia diz que Jacó teve que fugir, e ele fugiu literalmente só com uma roupa do corpo. E você pensa, será que tem jeito para alguém que está vivendo em uma situação dessa? Jacó sai de perto dos pais, sai de perto da família e precisa fugir, vagando no deserto. E de repente ele encontrou uma pedra, e aí a noite chegou, e Jacó, diz a Bíblia, que ele faz daquela pedra um travesseiro. Ele dorme ali no deserto, com medo da morte. Espante-se, foi nesse cenário que Jacó dormiu no deserto e sonhou com Deus. Já liberei essa palavra sobre a sua vida. Eu não sei os desertos que você tem enfrentado, mas ainda assim você pode sonhar com Deus. Chega de pesadelos. Existem pessoas e crentes, que enxergam mais demônios, doenças, tragédias do que Deus. Eu conheço crente que fala assim: pastor, eu tive visão. O que você viu? Eu vi demônio, eu vi vulto. Você nunca vê Deus, não? Troço. Isso. Existem pessoas que só vê demônios. Vai orar na casa de um, tem demônio aí. Vai orar, tem daqui também. A Bíblia diz que os anjos do Senhor guardam aqueles que temem ao Senhor. Jesus disse que Ele estaria conosco até o fim dos tempos.
Então quer dizer, meu irmão, que na sua vida, de dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, Jesus está contigo. Abra os seus olhos e veja Cristo com você. Vamos aplaudir o Senhor forte, irmão. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Eu estou vendo o vulto, pastor. A Bíblia diz que Jesus é Emanuel, Deus conosco, menino. Veja Jesus. Pois é, naquele dia Jacó sonhou com Deus. E ele viu uma escada que subia até o céu. Ele viu o acesso até o Senhor. Naquele dia ele ouviu as promessas de Deus sobre ele. Naquele dia ele reconheceu Deus como seu Senhor. Naquele dia ele se entregou completamente ao Senhor. Jacó disse: se o Senhor me der de comer, de beber e de vestir, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor me levar de volta até a casa dos meus pais, Jacó disse, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo que o Senhor me deres, eu te darei o dízimo. Jacó fez um voto com Deus. Agora, depois desse momento, desse sonho, Jacó se levantou, chegou em Padã Arã e lá viveu 20 anos. Passou algumas dificuldades, mas a Bíblia diz que depois de 20 anos longe, presta atenção, depois de 20 anos daquele sonho, Jacó voltou para casa. Quando Jacó volta, eu preciso te mostrar como ele voltou para casa depois de 20 anos. Você volta um pouquinho na sua Bíblia, capítulo 32 de Gênesis, versículo 9. Por favor. Capítulo 32 de Gênesis, versículo 9. Ou você pode acompanhar aqui no projetor. Depois de 20 anos daquele encontro com Deus, que ele sonhou com Deus, Jacó volta. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Jacó está lembrando do sonho que ele teve há 20 anos atrás. Versículo 10. Jacó disse: não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Aí Jacó lembra: quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Jacó está lembrando que no dia que ele sonhou com Deus no deserto, ele só tinha um cajado na mão. Ele estava pobre de... Você já sabe o ditado, né? No dia que ele sonhou com Deus, ele não tinha nada. Era um foragido, amedrontado, em pânico, em crise, sozinho, solitário, abandonado, foragido. Mas ele sonhou com Deus. Diga amém. Deus quer te dar sonhos para marcar a sua história. Pastor, como eu posso ter a certeza que um dia eu sonhei com Deus? É aquele sonho que você jamais esquece. Jacó não esqueceu daquele sonho. Depois de 20 anos ele disse: Deus, eu lembro do que o Senhor me disse. Deus, eu não sou digno, porque quando eu sonhei, eu só tinha um cajado na mão. Mas agora, após 20 anos, eu possuo 2 caravanas. Levante as mãos, por favor. Levante as mãos. Profetizo sobre a sua vida que os sonhos de Deus sobre você jamais vão morrer. Os sonhos de Deus sobre a sua casa jamais vão cair por terra.
Os sonhos de Deus sobre a sua família jamais vão desmoronar. Que os sonhos de Deus sobre a sua história jamais será um pesadelo. Deus essa noite está te dando sonhos. Deus essa noite está restaurando sonhos. Deus essa noite está te levantando como José, um sonhador, como Davi, um sonhador, como Moisés, um sonhador. Deus está nessa noite te levantando e te dizendo: eu posso cumprir todos os sonhos na sua vida, basta você crer. E se você crê, igreja, levante as tuas duas mãos e faça barulho para o Senhor. Diga: eu creio. Aleluia. Aleluia. Gênesis 35, o texto que escolhemos para hoje. Jacó voltou para sua terra. Deus cumpriu promessas sobre Jacó. Jacó não é mais foragido. Em Gênesis 35, não. Ele já acertou a vida com Esaú. Ele voltou para casa. Porém, aqui também temos um momento tenso na vida de Jacó. Os seus filhos aprontaram tanto que mataram vários homens. Mataram várias pessoas, os siquemitas. Então Jacó está novamente desesperado, porque o povo quer cercar Jacó e se vingar dos seus filhos. Deus aparece para Jacó. Capítulo 35 que lemos. Deus apareceu para Jacó e disse: Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu de seu irmão Esaú. Jacó está fugindo de novo, porque os seus filhos colocaram ele em um problema gigantesco. E quem aparece de novo para Jacó em meu desespero? Diga comigo: Deus. Deus sempre aparece para nós nos momentos mais difíceis de nossa vida. Por que ele aparece novamente? Porque Deus tinha prometido a Jacó: eu jamais te deixarei. E Deus dá uma direção a Jacó. Jacó não sabia para onde ir. E Deus disse: você vai subir para Betel. Onde era Betel? Betel era o mesmo lugar que Deus apareceu para Jacó pela primeira vez. O que quer dizer isso, pastor? Você sempre precisa lembrar onde e quando Deus falou com você. O que aprendemos aqui? Nunca esqueça o lugar e quando Deus falou com você. Nunca esqueça. Deus disse: Jacó, suba para Betel, o lugar que eu lhe apareci pela primeira vez. Nunca esqueça de onde você saiu. Nunca esqueça da vida que você tinha. Nunca esqueça do que Deus fez na sua vida. Nunca esqueça das promessas de Deus. Quer recomeçar a sua vida? Volte para Betel. O que é Betel? Betel significa a casa de Deus. Quer recomeçar a sua vida? Volte para a casa de Deus. Volte para a casa de Deus. Pastor, o Senhor está me mandando voltar? Não. Deus disse a Jacó: suba e volte para o lugar que eu lhe apareci, que eu lhe falei, que eu me revelei a você. O que aprendemos aqui? Lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Volte à inocência do jardim. Volte a obedecer o chamado. Volte a reconhecer o Deus que lhe apareceu lá atrás. Volte. Voltar para o mundo é desistir, mas voltar para Deus é recomeçar. Aleluia!
para o mundo é desistir, Gerlane, mas voltar para Deus é recomeçar, é viver novo tempo, é começar do zero, é ter nova chance, é ter novo começo. Quer recomeçar? Volte para Betel, a casa de Deus. No meio do desespero, o Senhor disse a Jacó: você já sabe onde me encontrar. Pare de procurar o Senhor em lugares que Ele não mandou você ir. Suba para Betel. Pare de procurar ao Senhor no lugar que Ele não mandou você ir. A Bíblia diz, Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, e minhas ovelhas conhecem a minha voz. O bom pastor está te dizendo: você sabe onde me encontrar. Você sabe qual é o seu lugar. Você sabe qual é a sua Betel. Você sabe onde é a sua casa. Volte para Betel. Volte para a casa de Deus. Interessante. Deus diz: Jacó, você sabe onde me encontrar. É no mesmo lugar de sempre. Betel, a casa de Deus. Onde encontrar o Senhor? Onde Deus habita. Pastor, tem muito tempo que eu não consigo discernir a voz de Deus. Existe um lugar que é infalível. Este lugar se chama o lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Talvez você tenha assistido demais YouTube, Facebook, Instagram. Você vai rolando lá o Instagram. Vai rolando, daqui a pouco até a tela sobe no seu dedo. E Deus está falando bem assim: não é aí. Não é aí. Jacó, você sabe onde encontrar o seu Deus. Você sabe, Jacó. No lugar secreto, joelhos no chão, coração no céu, lágrimas nos olhos, arrependimento na alma, coração apaixonado, dizendo: Senhor, eu estou voltando para Ti. Senhor, meu coração está aberto para o Senhor. Senhor, eu estou aqui para Te ouvir. Vamos aplaudir o Senhor mais forte. Se é para Ele, meu irmão, mais forte, mais forte, mais forte. E diga: eu Te amo, Senhor. Eu Te adoro, Senhor. Eu volto para Ti. Aleluia. Mas a pergunta que não se cala é: o que fazer quando Deus nos chama para voltar? A resposta é obedecer. O alfabeto de Deus: obedecer. Só obedece, volta. Volta para Betel, volta para a casa do Senhor, volta a ter sonhos com Deus. Versículo 3, Jacó decide, diz a Bíblia. Versículo 2: disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se, troquem de roupa, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, que tem estado comigo por onde tem mandado. Jacó obedece a Deus, e a primeira coisa que ele faz é o seguinte: ele dá uma ordem. A família dele, ele diz: renuncie os deuses que tem entre vocês. Para aí, para um pouquinho. Deus diz: Jacó, sobe a Betel, onde eu lhe apareci.
Antes de Jacó subir a Betel, Jacó disse: ei, minha casa, minha família, meus filhos, meus parentes, abandonem os deuses que vocês adoram. Ei, o que aprendo aqui é que o Jacó, que Deus falou lá atrás, ele tinha promessa, mas Jacó aceitou que outros deuses entrassem em sua família através de familiares, de parentes. Tem muita gente caminhando com Deus e ainda consultando outros deuses. Tem macumba gospel. Tem macumba gospel. Tem patuá cristão. Tem talismã. Existem pessoas que estão na igreja do Deus dos céus e ouvindo deuses humanos, terrenos, demônios. Pessoas que não estão satisfeitas com a palavra de Deus e procuram palavras de homens. Jacó abre o coração e diz: ei, Deus está me chamando novamente. E ele discerniu, porém no meu território, na minha geografia, na minha casa, existem deuses. Quantos deuses ainda são presentes na sua vida? O que é idolatria? É você colocar algo ou alguém acima de Deus. Tudo aquilo que seu coração ama mais do que a Deus é ídolo, é idolatria. Se você diz: eu amo meu carro. Não, você ama a Deus. Você ama sua família. Você ama o seu próximo. Tem pessoas que falam assim: eu amo feijão tropeiro. Não, você gosta. Você ama gente. Você ama a Deus. Jacó percebeu que no meio dele havia pessoas que adoravam deuses estrangeiros. Quais são os ídolos que ainda te perturbam? Quais são os ídolos que você ouve? Está hoje no mundo, tem uma modinha. Qual é a modinha? Eu não preciso mais de igreja. Eu não preciso mais de comunhão. Eu posso servir Deus sozinho em casa. Aí o argumento é: porque eu sou a igreja. Você está totalmente equivocado ou equivocado. Escute bem, escute bem. Eu não sou a igreja. Eu não sou a igreja. Por quê? Porque a igreja não é um membro. A igreja é um corpo. O certo é: nós somos a igreja. Entende? Eu sozinho sou um membro do corpo de Cristo. Você sozinho, sozinha, é um membro do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Entende? Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. A cruz de Cristo, incansavelmente eu falo, tem um formato horizontal e vertical. Vertical, o homem e Deus se conectando. Horizontal, o homem com os homens se conectando. Não existe vida com Deus se não houver vida com pessoas. Comunhão não há. Um dos segredos para você caminhar bem é ter comunhão com Deus e comunhão com as pessoas. Eu vou dar um conselho para você. Você pode ser um bom crente, mas se você for alguém que não gosta de lidar com pessoas, sinto muito te dizer, você está totalmente equivocado. Você vai continuar sendo crente, cristão, vai ficar um pouquinho mais difícil. Todo homem de Deus e mulher de Deus teve que se envolver com pessoas. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas.
isso. Jacó então, ele renuncia, ele dá uma ordem: chega de ídolos em nosso meio, chega de idolatria em nosso meio. Tem gente que ama mais o namorado, a namorada, do que o próprio Deus. Tem gente que ama mais suas coisas do que a Deus. E aí, as coisas passam, mas Deus permanece para sempre. Coloque teu coração nas coisas certas. Jacó diz: venham, vamos subir a Betel. Farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Por que Jacó quer voltar a Betel? Porque ele sabe que aquele Deus, o único Deus, é o Deus que o ouviu no dia da angústia. O Senhor disse: clame a mim no dia da angústia e eu te livrarei. No dia da angústia, o Senhor lhe aparece. E Jacó disse: um dos motivos para eu voltar para o lugar que Deus me chamou é porque eu nunca me esqueço que esse Deus foi o Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Como pode as pessoas esquecerem tão rápido do dia da angústia? Eu não esqueço. Você sabe aquele dia da angústia que ninguém te ouvia, que ninguém te entendia, mas Deus te ouviu. Eu lembro o dia da minha angústia. Eu lembro do dia que Deus me chamou. É inesquecível, porque eu sei a angústia que eu passei. Eu sei a angústia que eu estava enfrentando. Eu sei a angústia que meu casamento vivia. Eu sei a angústia que eu proporcionei para minha casa. Ninguém esquece do dia da angústia. Eu não consigo entender como existem pessoas que esquecem de Deus no dia da bênção. Como não esquecer de Deus no dia da bênção? É só lembrar do dia da angústia. É só lembrar de onde você saiu. É só lembrar quem você era. É só lembrar como você vivia. Mas Deus te chamou. O Senhor está me dizendo que existem muitas pessoas aqui que precisam despertar e lembrar do dia da angústia. Aquele dia, foi aquele dia que o Senhor te ouviu. Foi aquele dia, o dia que Jacó recebeu a revelação de Deus. Jacó tinha só Jacó não tinha uma oferta para dar a Deus. Jacó não tinha um dízimo, tanto que ele disse: se o Senhor me abençoar, eu te darei o dízimo. Por quê? Porque naquele dia ele não poderia oferecer nada. Como é incrível! Deus se aproxima de nós, mesmo sabendo que nós não podemos oferecê-lo nada. E tem gente boba que depois que prospera na vida fala bem assim: eu não vou para a igreja porque a igreja só pede. Eu não vou dar nada. A casa de Deus sempre pede alguma coisa. No dia que Deus te salvou, você tinha o que para dar para Ele? O que você deu por sua salvação? Quando você entrou, eu não sei, talvez tem pessoas aqui que já foram de outra igreja, que participam de outra igreja bíblica, que prega a palavra. Quando você chegou na igreja, o que as pessoas te disseram? Você vai entrar aqui, você tem que dar R$1.000. Não, a gente chega na igreja geralmente despedaçado, destroçado. Alguém fala bem assim: você vai vir para Cristo ou pela dor ou pelo amor. Para com isso, é balela. Ninguém vem para Jesus pelo amor não, filho. Ninguém vem. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pastor, mas eu não estava endividado. Pastor, eu não tinha problema com a família. Mas nós estávamos perdidos em pecado. Todos nós só viemos para Cristo pela dor.
Alguma coisa em nós estava errada, alguma coisa em nós precisava ser aperfeiçoada. Nós viemos pela dor. Só que com o tempo, quando você conhece Cristo, você vai aprendendo a amá-lo, a adorá-lo, a exaltá-lo de verdade. O tempo nos ensina a amar o Senhor, mas o processo que nos traz do Senhor é a dor, é o desespero, são as feridas. Jacó disse: nós temos que voltar, nós precisamos subir a Betel para fazer um altar para o Deus que me ouviu no dia da minha angústia, ou seja, no dia que eu não tinha nada. Deus nos quer mesmo sem nada. Deus te quer sem nada. É assim. Pastor, não tenho nada para oferecer. Nem eu tinha. O que tem não é meu, é dele. É assim que nós chegamos, sem nada. E Ele te quer. E Ele te diz: suba Betel. E Ele te diz: volte para mim. Eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Concluindo, Jacó usa um outro argumento. Ele disse: venha, vamos subir a Betel primeiro. Eu farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Segundo, e o Deus que tem estado comigo por onde tenho andado. Jacó disse: Deus me ouviu quando eu mais precisei. E Deus esteve comigo por onde eu andei. É um Deus que nunca te abandona. Ele não te pede nada, e ainda assim quer andar com você. Quem é esse Deus? O nome dele, Emanuel, Jesus Cristo, Deus conosco. Esse é o chamado. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. O Senhor está te chamando nessa noite, Jacó. O Senhor está te dizendo nessa noite, Jacó, que está aqui. Você lembra quando o Senhor te chamou? Você lembra do dia da sua angústia? Você lembra do seu desespero? Deus ainda está falando com você. Deus ainda te diz e te aparece nessa noite, te dizendo: volte, suba a Betel, o lugar que eu lhe apareci. Deus está nos chamando de volta. Deus está chamando você de volta. Deus está chamando você de volta. Vamos subir para Betel. Vamos subir para Betel. Eu quero fechar o versículo 9. Diz bem assim: depois que Jacó retornou de Padã Arã, mais de 20 anos depois, Deus lhe apareceu, diga comigo, de novo. Ele sempre aparece. Olha para cá. Depois que Jacó voltou de Padã Arã, mais de 20 anos, Deus lhe apareceu de novo. Deus sempre aparece. Sabe aquele dia onde você achava que era o dia mais escuro da sua vida? Deus sempre aparece. Sabe aquele dia da tempestade, que os ventos sopraram, que as tempestades eram fortes, que o mar é revolto? Deus sempre aparece. Ele apareceu de novo. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu estou te chamando de novo.
novo. A Bíblia diz que Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Deus aparece a Jacó e o abençoa. Deus confirma a bênção. Isso quer dizer que Deus sempre está nos chamando para nos abençoar. Deus não está nos chamando para lançar nossos pecados em nossa face. Já somos pecadores. Deus está te chamando para te abençoar. Tire essa mentalidade errônea que o mundo diz: a igreja é careta, a igreja não dá, a igreja é isso. Pense. A Bíblia diz que Deus sempre aparece de novo e nos diz: só para te abençoar. Só para te abençoar. É o Deus da bênção. É o Deus que quer nos abençoar. É o Deus que nos chama para um novo começo, que nos chama para uma nova história, que nos chama para te dizer: eu só quero te abençoar. Diga assim para o seu irmão: Deus só quer te abençoar. Só isso. Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer suas coisas, vai passar tudo. Deus só quer te abençoar. Só isso. Só te abençoar. E diz a Bíblia que o Senhor abençoou Jacó dizendo: seu nome é Jacó, é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Significando, toda vez que Deus nos chama para nos abençoar, Ele quer nos dar uma nova vida, uma nova identidade. O nome Jacó estava aqui, ficando para trás. Desde aquele dia que Jacó, no vale de Jaboque, no Peniel, teve encontro com o anjo do Senhor. E o Senhor disse: você não será mais Jacó, será Israel. Deus aparece de novo e confirma dizendo: Jacó, você não será mais chamado de Jacó, você será Israel. Israel significa aquele que luta com Deus. Não é aquele que luta contra Deus, é aquele que luta com Deus. A partir de agora o Senhor está te dizendo: a sua luta não é sua, a sua luta é minha. Eu luto por vós, eu vou na sua frente, eu guerreio por você. O Senhor quer mudar a sua identidade, o Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer mudar o seu nome. O Senhor estava dizendo: você não será mais o que era. Comigo você será uma nova criatura. Pois aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Quer acordar amanhã diferente? Quer acordar amanhã diferente? Sacode essa poeira, Jacó. Receba a bênção de Deus. Volte para Betel, volte para a casa de Deus e receba um novo nome, uma nova história. Porque Deus tem um novo tempo. Para quem? Diga assim: para a minha vida. A pau do Senhor bem forte. Bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Agora, existe um lugar que precisa ser inesquecível. Qual é o lugar? O lugar que Deus nos chamou. Lembrando o começo da mensagem, Deus chamou Jacó para o lugar que Jacó teve o primeiro encontro. Presta atenção. Você nunca pode esquecer de quando e onde o Senhor te chamou. Sabe o que Jacó fez? O último versículo aí, o 14. O último versículo dessa parte
que nós estamos trabalhando. Versículo 14. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Qual é o nome do lugar que Deus falou com você pela primeira vez? Você lembra? Sabe o que Jacó fez com aquele lugar? Ele consagrou ao Senhor e confirmou dizendo: esse lugar será chamado Betel, a casa de Deus, o lugar que Deus me chamou. Tem gente que lembra do primeiro beijo, primeira namorada, primeira professora, primeira escola, primeiro vestido. Mas você se lembra do seu primeiro encontro com Deus? Jacó se lembrava. Israel se lembrava. Aquele que viveu fugido foi chamado Israel, e o nome dele foi dado o nome a uma das nações, ou à nação mais poderosa, espiritualmente falando, que é Israel. O nome de um homem virou uma nação. Betel, o lugar que Deus falou com Jacó. Você consegue lembrar o lugar que Deus falou com você? Jacó consagrou aquele lugar. Ele ungiu. Ele construiu um altar e disse, junto com sua família, ele disse: meus filhos, minhas esposas, minha família, este foi o lugar. Tudo que eu tenho hoje, tudo que vocês veem hoje, tudo isso que eu conquistei, começou a acontecer neste lugar. Meus filhos, foi aqui que Deus falou comigo. Meus filhos, quando eu cheguei aqui, eu só tinha um cajado. Eu era pobre de maré descer. Eu não tinha nada. Eu não trouxe nada para a mesa. Eu só tinha medo. Eu só tinha desespero. Meus filhos, escutem, foi neste lugar que Deus mudou a minha sorte. Levante tuas mãos. Eu quero orar por você. Nunca esqueça do lugar em que sua vida foi mudada. Nunca esqueça da Betel, da casa de Deus, o bendito lugar que o Senhor te chamou. Se alguém perguntasse: Paulo, apóstolo Paulo, qual é a sua Betel? Ele diria: o caminho de Damasco. Foi lá que eu caí do cavalo. Foi lá que eu fiquei cego para o mundo, para enxergar as coisas de Deus. Se alguém perguntasse: Pedro, João, André, qual é a Betel de vocês? Ele diria: o mar da Galileia. Eu estava com a rede vazia, cansado, e ele me apareceu. Foi naquele lugar, quando eu não tinha nada para oferecer, que o mestre me disse: lance a rede outra vez. Qual é a sua Betel? Qual é o lugar que Deus marcou sua história? Qual é o lugar que Deus te chamou? Qual é o lugar que Deus disse: tente outra vez? É nesse lugar que a sua vida precisa estar. Na casa de Deus, na presença de Deus, no lugar de milagres. Davi disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, e esta coisa eu buscarei, que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida.
Descobre em que lugar sua vida foi transformada e fique lá. Nunca saia do lugar do seu milagre, porque o Senhor sempre te chama de volta. Você lembra do jardim? A Bíblia diz que Deus falava com Adão toda tarde. Mas um dia Adão não estava lá, mas Deus estava lá. Adão faltou o encontro, mas Deus estava lá. Porque Deus sempre aparece de novo e de novo. Porque Deus sempre nos chama de novo e de novo. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer: não saia do lugar secreto, não saia do lugar de encontro, não saia da sombra do Altíssimo, não saia do esconderijo do Altíssimo. O Senhor está te chamando. É tempo de viver os sonhos de Deus para a sua vida. Meu irmão, se você recebe esta palavra, eu gostaria que você aplaudisse bem forte o nome do Senhor. Aleluia.